Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco eu tenho a honra de receber o médico pediatra e escritor Milton Enio. Dr. Milton Enio, como é popularmente conhecido, não só em Alagoas, como no Brasil, até porque os títulos que Dr. Milton Enio tem, né, já o coloca nessa condição de um profissional que é uma referência na área de pediatria em nível, eu diria até mundial, pela participação, participação em congressos nesses 54 anos de profissão. Dr. Milton Enio, que acaba de receber também a comenda Lê do Ivo da Assembleia Legislativa, uma proposição do deputado Bruno Toledo, e que hoje está aqui conosco, pelos relevantes serviços prestados à medicina, também à literatura, já que ele é também escritor. Dr. Milton Enio, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e para os telespectadores, o Dr. Milton Enio, ele tem títulos, a exemplo de membro da Associação Médica Brasileira, é membro da Associação Médica aqui de Alagoas, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade de Pediatria de Alagoas, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, como também da Associação Alagoana de Imprensa, membro efetivo do Instituto Histórico de Alagoas, da Academia Alagoana de Letras, da Academia Brasileira de Pediatria, embaixador do projeto Trata Brasil, aqui da Braskem, né? Membro do Conselho Estratégico da Organização Arnon de Mello e membro efetivo da mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Portanto, essa é uma parte do currículo do Dr. Milton Enio que o credencia a receber todas as honrarias nas áreas da medicina, como também da literatura. Dr. Milton, como foi receber essa homenagem, já que nós testemunhamos uma solenidade, uma sessão solene que foi super concorrida, raramente se vê tantas pessoas de diferentes setores indo participar de uma homenagem como essa. Minha estimada Gorete, eu fiquei muito feliz com esta homenagem que o Bruno Toledo me prestou e com a aprovação de todos os deputados. Mas é que na caminhada da vida a gente vai se unindo às pessoas pelo afeto. E esse afeto, através do sofrimento, aumenta a estima de um por outro. É o que aconteceu comigo nesses 54 anos de medicina. Tratei de uma geração toda de pessoas, inclusive do Bruno, não é? Tratei da Jo, que é deputada também, o Léo Palmeira, tantos deputados parlamentares, ali, né? Então, ficamos presos afetivamente e eles acharam, então, de me entregar essa comenda Lê do Ivo. Eu fiquei muito honrado, agradecido e também feliz de ter recebido essa comenda Lê do Ivo, porque eu tinha uma grande admiração. O Lê do Ivo, eu encontrava ele às vezes na Academia de Letras, porque ele vinha a Maceió, matar a saudade daqui da cidade, olhar o mar que ele gostava, e então conversava com o Dr. Ibigato Falcão, que era grande seu amigo. E sempre eu estava lá na academia quando ele ia, e ele então expressava o seu desejo de ver o Brasil melhorar através da cultura, do bem-estar das crianças, através da felicidade do seu povo, uma população imensa como nós temos e ainda o índice de analfabetos muito grande, o índice de crianças desnutridas muito grande. E sempre conversávamos sobre isso e eu via que ele era um entusiasmado. Ele assumiu a Academia Brasileira de Letras e divulgou bastante o nome de Alagoas pelo mundo, porque ele representou várias vezes o Brasil nos Estados Unidos, na Europa, e então em Paris, ele passou quase um ano em Paris, e ali ele fazia questão de dizer que era alagoano, mostrar a beleza da sua terra. Isso então fazia com que ele sempre carregasse com ele a imagem da nossa terra. Era um grande escritor. Pois é, Dr. Milton Enio, como surgiu a vontade de escrever, já que o senhor está presente na academia por mais de 10 livros escritos, né, como também por mais de 500 artigos publicados ao longo da sua vida, dos seus 80 anos agora, né, bem vividos, podemos constatar isso, né, Dr. Milton Enio.
E essa relação de não só abordar as questões ligadas à sua atividade como médico pediatra, mas também um brasileiro, um alagoano preocupado com a evolução do mundo sem comprometer o lado humano. Olha, eu sempre vi na prática e sempre gostei de escrever, desde o tempo de estudante de medicina, que era importante a gente transmitir a alguém afeto, conhecimentos, principalmente as pessoas do interior. Eu, estudante de medicina, trabalhando no pavilhão com o doutor Ibigato Falcão, então nós escrevíamos tudo aquilo direitinho, porque se dissesse somente por via oral, como diz a história, eles esqueciam. Então a gente fazíamos questão de fazer um resumo daquelas orientações. Olha, o senhor, sua dieta vai ser essa, etc., os cuidados, o curativo do senhor. Então a gente sempre escrevia aquilo e via que na prática realmente funcionava muito bem. Ele saía muito satisfeito. Isso então inundou o meu espírito e o meu coração de fazer aquilo como rotina. Então no consultório eu dou às mães orientações, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Amamentação. Amamentação. Por exemplo. Então, eu ofereço esse livretozinho, A Arte de Amamentar. Porque se eu fosse dizer a mãe, amamenta assim, assim, ela esquecia logo. Então, eu dou assim, por exemplo, olha, as mamães. Criança que mama no peito cresce sadia e forte. É difícil adoecer. Só seu leite, mamãe, tem esse poder. Explico para toda mamãe da minha querida Alagoas que nos 6 primeiros meses o leite materno é notável, só tem coisas boas. O aleitamento materno enlaça 2 corações, alimenta com amor e afasta as infecções. Ou seja, a poesia a serviço. E aqui só tem muitos, mas vou terminar aqui. Quando amamenta seu filho, mamãe lhe dê carinho e atenção. Afague bem ele ao peito durante a amamentação. Por isso é muito importante para a sua formação. E tem muitos aqui ainda, mas isso é importante que a mãe leva para casa e fica lendo conscientizada da sua importância em amamentar seu filho. Pois é, e dentro desse trabalho que o senhor faz com a abnegação total, porque a preocupação de deixar claro para a mãe das crianças essas recomendações e escrevê-las, porque hoje se tem tanta reclamação da relação médico-paciente, que não se dá muita atenção, que não se demora mais que 5 ou 10 minutos numa consulta. Como o senhor vê essa questão? É pelo seguinte, o mundo mudou, o volume de população cresceu bastante. Eu, quando terminei medicina em 64, Maceió só tinha 60 mil habitantes. Hoje tem já 1.500.000, praticamente, digamos assim. Então, nós temos tempo para tudo. Tudo. Naquele tempo não tinha o SUS, tinha a figura do indigente. Ficava a Santa Casa com mais de 300 doentes sendo nessa tratados. E a minha turma, doutorandos, tínhamos 18, por recomendação expressa do doutor Ibigato, do doutor Rodrigo, do doutor Lages Filho, a turma toda do passado, inesquecível na minha vida de médico, nós íamos então cuidando de cada um e notando e verificando na prática que era importantíssimo que eles fossem tocados, que eles fossem... Faz a diferença, não faz, muita doutor diferença, Milton? muita diferença. Porque uma pessoa, quando está aflita, sofrida, o remédio só não funciona. Doutor Ibigato dizia, insistia nisso. Lembre-se, meus caros doutorandos, que existe um remédio que nenhuma farmácia vende, que é a palavra do médico. Um sorriso. Né? Um sorriso, o toque, o conselho, a orientação, o estímulo, mas isso é preciso que eu tenha tempo para isso, para fazer isso. Então eu me formei e continuei a minha vida procurando fazer isso. Transmitir afeto, conhecimentos e esperança para as pessoas que estão aflitas. E ainda brinda os pacientes, né, as mães, com publicações que vão ajudá-los a criar os filhos por toda a vida, de geração por geração. Não tem dúvida, porque no corre-corre da vida hoje, as próprias mamães nem têm tempo. Né? Por exemplo, a amamentação é um exemplo. Há 50 anos atrás, quando me formei, as mães amamentavam 1 ano, 2 seguidos. Hoje, dificilmente, elas chegam aos 3 meses. Por quê?
porque elas se estressam muito. Então, quando a mãe está dando o peito a seu filhinho, ele faz uma alegria enorme, porque além das altas taxas de nutrientes que ele recebe através do leite materno, ele recebe afeto da mãe, ele recebe carinho da mãe, o aconchego. Uhum. Mas o fato é que o leite materno só é produzido a mãe feliz. Se a mãe estiver estressada, angustiada, a prolactina, que é o hormônio que faz o leite ser produzido, não é produzida. A ocitocina, que faz o leite sair, não é produzido. Então o leite desaparece. De modo que é preciso que a mãe se conscientize disso. A hora da amamentação é uma hora de paz. Converse com seu filho, diga que o ama. Aquela voz da mamãe, para ele é um canto de alegria. Então ele mama tranquilo e feliz, num ambiente calmo, num ambiente de paz, de espírito. De tranquilidade. De tranquilidade. As mães dizem, doutor Milton, meu menino está com 2 meses, não quer mais o peito. Não quer o peito porque você está dando o peito e falando alto. Porque ele associa dentro de casa. momento que não é... Tem que ter tranquilidade. Isso é importantíssimo para as mães entenderem que a hora da amamentação é uma hora de paciência, de calma, de amor, para transmitir a seu filho afeto, além do grande teor de nutrição que é o leite materno, afeto. Ele grava, desde recém-nascido, aqueles momentos da vida dele. Pois é possível até que as crianças, no ventre da mãe, se a mãe ouve determinado tipo de música, quando ele vem à luz, né, da vida externa, ele pode ouvir e fazer a associação. Hoje já está aprovado isso. Uhum. Grandes profissionais da medicina no mundo inteiro estudam isso, o valor da música depois, por exemplo, do 6º mês. Uhum. Então, eles mostram que a criança ouve essa música. Quando ele nasce, se ele está excitadozinho, bota aquela música que ele ouviu durante aqueles meses no útero da mãe e ele se acalma. Isso é pesquisa de grandes profissionais da medicina no mundo inteiro. Já que o senhor falou em pesquisas de profissionais da medicina no mundo inteiro, o que dizer hoje da criação, no Hospital do Coração, por exemplo, de um hospital do coraçãozinho para o atendimento de crianças com cardiopatias congênitas? É muito frequente, doutor Milton? Olha, a cardiopatia congênita era uma coisa histórica, digamos assim, no passado. A população cresceu, os métodos mudaram, a educação, a agitação da vida mudou. E então nós ficamos, nos últimos tempos, angustiados, eu como pediatra e todos os outros meus estimados colegas de Alagoas, pelo volume de crianças com cardiopatia congênita. Entre as causas, eu acho que uma delas é essa mudança de ritmo de vida, porque a mãe fica grávida, naquele esquema do fiquei, do ficou, ou se não foi, casou, se não deu certo, mas na fase da formação da criança até o 4º mês, ela precisa ter paz de espírito, ela precisa ter tranquilidade, ela precisa conversar, digamos assim, com seu filhinho. Qual é a consequência de não ter essa tranquilidade imediata? A consequência é que a placenta se contrai violentamente quando a mãe está estressada. Nesse período da gravidez? Nesse período, somente até o 4º mês. E então há uma menor chegada do oxigênio para o cérebro da criança e para o coração. O fato é que houve uma incidência enorme de crianças com cardiopatia congênita. E Maceió ainda não tinha cirurgiões que operassem o coração da criança. Aí eu ficava, como todo pediatra, angustiado, tínhamos que mandar para São Paulo, para Fortaleza ou para Recife. O fato é que então, graças à dedicação do doutor Ricardo César, Vanderlei, o Cláudio Soriano, que é pediatra, e outra turma todinha, então conseguiu, com o governo do estado, uma verba suficiente e todo sábado vem um grande cirurgião de criança do coração de São Paulo e estão operando aqui no Hospital do Coração 8, 9, 10 crianças, que já foram operadas mais de 60 ou 70 nesses últimos 3 meses. Então foi criado o Hospital do Coraçãozinho, onde essa criança é recebida com muito carinho, tudo pelo SUS, não paga nada, é feito um preparo perfeitíssimo, a criança é operada e sai completamente recuperada. Eu tenho prazer
E na primeira quarta-feira de cada mês, eu ir lá no Hospital do Coraçãozinho, dar minha colaboração na recuperação daqueles meninos. Com muito carinho eu faço isso. E parabenizo ao povo de Alagoas de terem agora a satisfação, onde procurar, se seu filhinho está com endopatia, não entrar mais em desespero. Pois é, uma atitude digna de aplausos de todos os profissionais envolvidos nessa tarefa difícil e proativa, voluntária. Doutor Milton Enio, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Pois não. Frente a Frente volta em 1 minuto. Pois Até não. já. Tá certo. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico pediatra Milton Enio, ele que recebeu uma comenda Lê do Ivo aqui da Assembleia Legislativa de Alagoas, pelos relevantes serviços prestados à medicina aqui no estado e também a contribuição literária de sua parte. Doutor Milton Enio, falemos ainda sobre essa relação que o senhor estabelece entre os pais das crianças. Quantas crianças já atendidas nesses 54 anos, doutor Milton? Olha, acredito que a pesquisa não é nem minha. São de alguns jornalistas que me fizeram, deu mais de 250 mil nesses 54 anos, né? Nos lugares onde eu trabalhei com alegria. Polícia Militar de Alagoas, eu fui pediatra de lá. Prefeitura de Maceió, a CEAL. Todos esses lugares, a gente então cuidava daquelas crianças com muito carinho, conversava com as mães, tudo aquilo. Pois é, uma questão que me inquieta, por exemplo, o fato, na modernidade, não é, quando as mulheres têm a condição de ir ao mercado de trabalho, ainda que não sejam nas mesmas condições remuneratórias que se tem os homens, mas estão na luta, como deixar seus bebês, suas crianças, aos cuidados, por exemplo, há crianças que vão para a creche com 1 ano e meio de vida, como o senhor vê essa questão? Olha, elas vão para a creche com muito menos do que isso. Muito menos? Muito menos. Hoje em dia, elas vão para a creche com 2 meses, 3, não é? Em São Paulo, vão com 1 mês, com 2 somente, né? Somente tem colegas meus que me dizem muito isso, mas é porque a mãe não tem condições de cuidar do filho, porque o trabalho, eu sei que elas têm as licenças, né, apropriadas, garantidas, mas às vezes ela tem uma loja, quer ir para a loja com 2 meses, tudo isso, e então para manter uma babá, como a gente chama, né, uma cuidadora, tudo aquilo, isso é muito caro muitas vezes. Uma enfermeira, né? Uma enfermeira, muito caro. Então elas preferem colocar na creche porque realmente é mais segurança. As creches, por exemplo, de Maceió são ótimas. Mas a questão do afeto agora, da mãe, da relação da família, a construção desse afeto, a criança no seu desenvolvimento compromete muito, porque a criança no seu desenvolvimento, ela quer ser acariciada, ela quer ouvir a voz da mãe. Até os 13 meses, isso é importantíssimo para que haja o seu desenvolvimento físico e neurológico. Ela quer ouvir a voz da mãe, o toque da mãe. A mãe que toca na mão dela, do seu filhinho. A mãe que canta no ouvido do seu filhinho, que dá beijo à sua testa, ele está sentindo tudo isso. Que conta historinhas para dormir. Tudo isso, para o desenvolvimento dele, é extraordinário isso. Essa paz que ele sente em ser acariciado pela mãe, em ser amado pela mãe. Além da amamentação, aqueles cuidados gerais na hora do banho, tudo isso, o silêncio que ele tem, tudo isso desenvolve muito a sua parte neurológica e física. Enquanto que na creche ele vai encontrar ambiente estranho, de pessoas estranhas. Não é nunca como a própria casa. Mas é uma pena, o mundo vai mudando, isso vai acontecendo. É lamentável, né? Que frente à tecnologia não se tem a condição de estar com o bebê nesse período tão importante da sua formação. Muito importante. Doutor Milton Enio, cada bebê é um bebê, né? A gente não pode comparar o desenvolvimento de um bebê em relação a outros, mas é comum que as mães comparem isso na prática, né? E como se desenvolve, por exemplo, a linguagem de um bebê? Uns falam cedo, as meninas têm uma tendência de falar mais, né, que os meninos. Qual é a justificativa, digamos assim, científica para essa condição? São vários os fatores que isso concorre. A criança, normalmente,
ela com 8 meses, ela já diz 3 ou 4 palavrinhas soltas. Papá, mamã, às vezes vovó, quer, né? Com 11 meses a 1 ano, ela já diz 10 palavrinhas e já mais ou menos unidas. Eu quero, entendeu? Eu vou. Fazendo um sentido, não é? Sentido Lógico. da coisa. Isso mais ou menos com 1 ano. Às vezes ela chega com 2 anos e não diz nenhuma palavra. Chega com 3 anos, ainda não diz nenhuma palavra. Por que isso acontece? Então as mães ficam preocupadas. Será que meu filho está com autismo? Né? O que é que meu filho tem? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é ir um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para ele concluir, fazer exames necessários de audição, tudo isso, e para ver as possíveis causas que podem ter concorrido para aquilo. Tecnologia contribui para isso? Crianças que ficam praticamente o tempo inteiro para dar uma tranquilidade aos pais com o celular à mão? Não, isso em termos de desenvolvimento da linguagem, Cognitivamente, não. Não. A linguagem vai se desenvolvendo normalmente, mas existem casos, por exemplo, porque deixa de exercitar, prematuridade. né? Prematuridade é uma das causas que pode concorrer para haver um atraso na nisso. São pesquisas científicas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles mostrando recentemente que essas causas da gravidez da mãe concorrem para o menino ter um atraso na linguagem. A mãe que se estressou muito durante a gravidez, muito estresse, pode concorrer para que os neurônios daquela criança não sejam desenvolvidos durante os 9 meses dentro do cérebro dele. A mãe que, por exemplo, tomava droga, a mãe que bebia, digamos assim, durante a sua gravidez, tudo isso concorre para o mau desenvolvimento da criança dentro do útero. E então isso interfere para que haja um atraso na fala da criança. São interrogações, estudos têm sido feitos, mas desde que a criança não tenha autismo, até o autista hoje, nos Estados Unidos, já estão mostrando que ele se desenvolve bem. Quando chega com 10, 12, 15 anos, já se encontram muitos meninos inteirando completamente com outros, brincando com outros, desenvolvendo a sua linguagem. Lá, por exemplo, o Dr. Vilayanu Ramachandran, que é um médico que eu admiro muito, ele é um médico indiano, mas que pesquisa no mundo inteiro isso, o atraso na linguagem, e pesquisa o estresse na vida do ser humano. Por que o estresse interfere tanto na vida do ser humano? Porque altera toda a evolução dos hormônios. Se você está depressiva, por exemplo, então os seus hormônios param de ser produzidos. Todo o seu organismo para. Se você está estressada, a sua medula não produz endorfinas, o linfócito T não é produzido. Endorfina que vai combater que qualquer mantém ataque. você em pé, digamos assim, suas endorfinas. Mas se você está muito estressado, elas não são produzidas. E como ficar à margem do estresse quando ele está a todo momento então, nos é uma envolvendo? pena que no mundo de hoje exista isso. Quer dizer, o Brasil terminou o primeiro semestre com 30 milhões de depressivos. A situação do país muito difícil, então muitas pessoas perderam o emprego e muitas empresas fecharam. Isso tudo determina uma modificação no seu organismo. Nosso organismo é uma máquina perfeitíssima, mas que só funciona muito bem você feliz. Você vê o exemplo, por exemplo, o Dr. Vilayanu Ramachandran sempre cita os frades do mosteiro de São Bento nunca tem estresse, porque a vida dele é tranquila. Na Suíça, o número de depressivos é muito pouco. A economia estável. Na Alemanha, os monges do Tibete, tem muito pouca depressão. Mas aqui no Brasil nunca houve uma situação dessa de tanto depressivo. Significa o quê? Pessoas predispostas a serem agredidas por vírus, bactérias e o próprio câncer. O senhor tem dito que estresse anda junto, de mãos dadas com o câncer. E isso a medicina tem comprovado, ao longo dos anos. Essa pesquisa, quem mais pesquisa isso é o próprio Dr. Vilayanu Ramachandran. Faz 20 anos que ele pesquisa o câncer no mundo. E ele verifica isso. Não há como fugir disso. A alimentação influencia, o fator genético influencia,
Mas, na opinião dele, o estresse desarruma totalmente o organismo. Seus neurônios não funcionam bem, os hormônios mantêm um desequilíbrio total no organismo, seu sistema imunológico cai. Então, o número de gastrites, o número de úlceras, tudo isso concorre nas pessoas estressadas, porque há uma alteração nesse metabolismo do organismo. Nós produzimos, nosso corpo tem 67 quilômetros de veias e artérias, em que o sangue deve circular livremente. Nosso coração bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia. Você é feliz. Mas se você está estressada, esse número multiplica. Esse número fica constantemente agredindo você pelo ritmo que sai fora do ritmo. Cria um descompasso no funcionamento normal do organismo. Então você sofre com isso. De modo que você tem que fazer o que se chama endorfinar. No meio de toda a agonia do seu dia, pare 10 minutos, ouça uma música, converse com Deus, fique no silêncio para seu organismo voltar a trabalhar. A fé tem um fator preponderante na tentativa e no sucesso de equilibrar essas emoções tão diferentes do dia a dia? Tem muita força, porque é preciso que você tenha confiança no Cristo, em Deus, para dar a você uma sensação de bem-estar interior. Isso é importantíssimo. Então, é imprescindível que você não corre da vida hoje, converse com Deus. Fique no silêncio para você, então, sentir-se feliz, ao menos por minutos, para o seu organismo voltar a trabalhar normal. Dr. Milton Enio, qual é a influência da educação no desenvolvimento de uma criança? A partir de que idade pode-se estabelecer a educação de uma criança? Olha, desde que a criança nasce, nós somos frutos da nossa infância, não é? Eu tenho meu temperamento, porque fui criado pelo meu pai, que me chamava meu querido, meu amor, minha vida. Então, a criança grava para sempre todas as cenas vividas, principalmente dos 3 aos 7 anos de idade. Na primeira infância. Na primeira infância. Ele grava para sempre. Então, o pai é como um espelho para ele, é um ídolo para ele, a mãe. Então, aquela convivência faz com que ele cresça com sentido de vida. E de reproduzir também esses comportamentos. Mas se ele tem um pai agressivo, alcoolizado, que agride sua mamãe na frente dele, aquela criança fica angustiada e não esquece mais nunca, tendo influência decisiva no seu futuro. Traumatiza. Traumatiza, ele cresce incerto do seu futuro, sem sentido de vida, ele cresce angustiado. Isso tudo é importante. Então é preciso que os pais se conscientizem de que o seu filho é fruto do amor que recebe durante a infância. Dr. Milton Enio, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico pediatra Milton Enio, que foi agraciado com a comenda Lê do Ivo pelo Poder Legislativo de Alagoas. E nossa conversa é sobre essa trajetória bem-sucedida em todos os aspectos do Dr. Milton Enio, na dedicação que ele tem ao ofício de ser médico pediatra. E aí eu pergunto, Dr. Milton Enio, quando foi que o senhor despertou essa vontade de ser médico pediatra? Eu despertei isso, nos meus 10 anos de idade, eu tinha um tio que era pediatra no Rio de Janeiro. E ele vinha a Maceió de vez em quando, e na brincadeira ele sempre dizia, eu quero que você seja médico de criança, viu, coitado. E eu, como gostava também muito de criança, cresci com essa ideia e resolvi ser pediatra, onde estou profundamente realizado nesses 54 anos. Que bom. Pois é, e nesses 54 anos, aos 50 anos do exercício da medicina, o senhor publicou este livrinho aqui, intitulado Medicina Folclórica, Experiências Vividas na Medicina Folclórica. O que vem a ser, doutor Milton Enio? O que vem a ser é o seguinte, viu? As mamães do interior têm seus métodos, seus processos de cuidado com a criança, não andar, não cuidar, evitar isso, e aquelas têm muita fé em Deus. E eu então aceito todos os desejos, as vontades dela e oriento para que, do ponto de vista científico, aquilo está errado, eu corrijo, entendeu? Mas sempre então, buscando a linguagem. A linguagem dela. Então, o menino,
teve criança ela mesma, teve criança, então tem que passar 30 dias sem tomar banho, porque vai prejudicar a ela. Não, eu vou orientando direitinho, tá certo, você pensa assim, mas o ideal é isso. E muitas outras coisas que diz respeito à criança, eu vou orientando eles com o maior prazer. E esse texto relacionado a Jorge de Lima? É que eu tenho muita admiração por Jorge de Lima. Jorge de Lima, nosso querido conterrâneo de União dos Palmares. E Jorge de Lima, então, ele vivia ali, a vida dele toda, era médico, exerceu a medicina em Maceió, depois, então, foi para o Rio de Janeiro e fez grandes poemas, como Essa Nega Fulô, e ganhou grande projeção na literatura brasileira, e eu, então, fiz esse livrinho sobre Jorge de Lima, viu? Bem, há uma publicação aqui intitulada Caminhando e Vivendo, que reúne textos que o senhor publicou na página de opinião, que o senhor ainda continua a escrever no jornal Gazeta de Alagoas. O que significa passar e registrar essa troca de experiência que o senhor tem com o leitor? Eu sempre gosto de mostrar, viu, às pessoas que a vida é uma passagem. Nós estamos passando. Somos turistas nessa terra. De modo que eu gosto de dizer aos meus clientes, aos amigos, de um modo geral, à população, que temos que viver sabendo que não sabemos o dia de amanhã. Ter a consciência disso. Nós nascemos, é bíblico, de mãos vazias e morremos de mãos vazias. Então vamos procurar viver o dia de hoje como se fosse o último, com alegria no coração, transmitindo para as pessoas afeto, estima, consideração, transmitindo amor. Santo Tomás de Aquino insistia em dizer isso. Lembrem-se, meus amigos, que a vida é uma passagem. Procure viver em plenitude. Santo Tomás de Aquino insistia nisso. O que é viver em plenitude? Perguntavam a ele. É você viver feliz com o que você tem. É você viver feliz com as pessoas que lhe contornam. É você viver feliz com o trabalho que você executa, sabendo que um dia, quando você morrer, você não vai mostrar a Deus o dinheiro que você deixou na poupança, mas o que é que você fez na terra. Isso é que se chama viver em plenitude. Você vivendo em plenitude, feliz com cada dia que passa, você então dá ao seu organismo esse bem-estar. Em qualquer condição social. Alonga a sua vida, em qualquer setor. Seu organismo trabalha muito bem e você feliz. Então, procure viver cada momento da sua vida sabendo que você não sabe o momento seguinte. Se amanhã... Procure viver o momento de hoje. Viva intensamente a vida, com alegria no coração, com esse entusiasmo, sempre olhando para frente, como o rio faz. Eu comparo muito a vida da gente com o rio. O rio vai sempre olhando para frente, nunca olha para trás. Enfrenta toda sorte de dificuldades, sujeiras, de cataratas, de tempestades, passa por cidades, mas sempre olhando para frente com a esperança e o sonho de encontrar o mar. Quando o rio encontra o mar, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de enfrentar tanta água, mas o mar o recebe com todo carinho, os dois se abraçam e vão viver intensamente em benefício da humanidade. Então, cada pessoa deve sempre olhar para frente com o entusiasmo do rio e distribuindo aquilo que é de graça, que é um sorriso. Você gasta um segundo para dar um sorriso, mas para quem recebe demora meses. O sorriso não empobrece o rico, ele pode distribuir, mas engrandece ao pobre. De modo que esse sorriso faz parte da vida das pessoas e só transmite afeto. Então, no mundo de hoje, cheio de conflitos e confrontos, que o meu amigo sorria para o seu próximo. Abrace seu próximo, transmita afeto, que é importantíssimo para as pessoas que vivem hoje nesse mundo de angústias. Levar esperança, carinho e afeto para todos, porque ao menos você passa a ser um mensageiro da paz num mundo tão angustiado. Pois é. E sobre as crianças, doutor Milton Enio, as crianças de hoje e o futuro que lhes espera. Esse é o tema de uma das suas publicações, Caminhando e Vivendo, que está inserido neste livro. Qual é a perspectiva que se tem para as crianças hoje? Olha, as perspectivas, por uma boa parte dessas crianças, são um pouco sombrias. Você veja, o volume, isso dados não sou eu.
meu, é dado da Academia Brasileira de Pediatria, o volume de crianças que nascem hoje no Brasil, uma boa parte delas são filhos de lares desajustados, são filhos de prostitutas, são filhos, às vezes, de lares angustiados. E esses meninos criados num ambiente assim, sem amor, sem afeto, eles crescem sem um sentido de vida. Então, a grande preocupação do Brasil é essa, orientar aos pais no controle dos seus filhos, na educação dos seus filhos, nessa fase, para que tenhamos um Brasil feliz no futuro, com crianças crescendo com um sentido de vida. Mas, por exemplo, sentido de vida. Aí a gente parte para uma questão política, por uma situação social do país, não é? E a crise que nós vivemos, quando crianças estão convivendo no meio de famílias adultos, em que o ódio começa a ser destilado pelas redes sociais, tudo isso vai minando o comportamento das crianças. Não tem a menor dúvida. Nós temos hoje no Brasil 30 milhões de crianças abandonadas, digamos. 30 milhões. É um número preocupante. É um número preocupante. Como serão essas crianças no futuro? Criadas sem afeto, sem beijo, sem afeto, sem uma alimentação suficiente para desenvolvê-las, mas principalmente sem viverem num ambiente de afeto. Pode ser numa choupana, pode ser num castelo. A criança tem que crescer, saber que é amada. Isso é que é importantíssimo, sempre foi, mas somente no mundo de hoje. Pois é, um mundo cuja humanidade convive com a agressividade como se fosse nossa algo natural. É preocupante, nossa situação no Brasil hoje. Doutor Milton Enio, educar nos dias atuais, então, consequentemente, melhor dizendo, trata-se de uma tarefa muito difícil para os pais, para as famílias. É muito difícil, porque os pais, hoje o temperamento mudou por causa da vida que mudou. Eles chegam em casas, às vezes, angustiados, nervosos por causa dos problemas. A criança não sente a presença dele constantemente, não é? Os pais muitas vezes se atritam dentro de casa. A criança não tem aquele ambiente de afago que é imprescindível para a criança em qualquer setor social, é que ele cresça sabendo que é amado. Isso é o ponto imprescindível, que toda casa deve ter. Por mais trabalho que o pai tenha, mas passeie com seu filho até 12 anos, porque essa é a fase em que ele grava muito a vida dele. Porque depois dos 14 anos, ele não quer sair com o pai, ele quer sair com os colegas, os amigos com 15 anos, né? Mas ele grava a infância dele até 12 anos. O pai saia com ele, beija a testa dele, chame ele de meu amor, meu querido. Isso tudo ele grava para sempre, influenciando na caminhada da vida. Ele passa a caminhar com esperança de ter caminhos cheios de estrelas e muita luz. Há famílias, quando se deparam com os filhos envolvidos com drogas, não, mas eu dei todas as condições para ele caminhar, para ele se desenvolver. Garantir o material nunca foi e nunca será suficiente, né, doutor? Não, houve alguma coisa. Para um jovem desse tomar droga de uma família rica, por exemplo, né? De uma família bem estruturada, alguma coisa aconteceu que ele quebrou o seu lado afetivo. Não tem a menor dúvida. Porque um jovem que cresce com um sentido de vida, ele projeta o seu futuro, ele quer ser feliz. Ele quer crescer, ele quer ser amado e amar. Não vai chamar a atenção por esse lado. Não, né? Ele quer realizar-se na sua profissão. Mas para isso é que ele tenha uma estrutura no caminhar da vida. Uma estrutura de afeto e de segurança. De afeto. Né? Ele caminhar, como eu sempre digo, por estradas cheias de estrelas e muita luz. Sempre ele tendo a certeza que tem ao lado Jesus como seu amigo, que eu tenho muita fé no Cristo e sei que ajuda toda essa... O máximo que ele puder fazer, ele faz pela felicidade das crianças. Viu? Doutor Milton Enio, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista e eu não poderia deixar de dizer o que eu vou falar agora, com seus 80 anos de idade, 54 de sacerdócio, na verdade, praticamente, né, nessa ação voluntária que o senhor tem associada à profissão de médico, pediatra, de escritor, enfim. O senhor é um apaixonado pela vida, doutor Milton Enio? Sou. Eu sempre gostei da vida por isso.
fui educado com muito amor, tudo aquilo, me formei em medicina, estou realizado. E eu digo sempre, eu amo a vida por tudo que ela pôde me dar. Pela água fresca da fonte, pela sombra de uma árvore, pela minha linda família, pelos meus amigos, pelo abraço das crianças que me envolvem todos os dias e por esse crepúsculo lindo da minha terra que eu todo dia vejo baixar. Aí eu digo sempre, vida, eu quero viver todas as tuas horas, as que eu já vivi e as que ainda hei de viver. E quando eu morrer, levar dentro dos meus olhos a imagem de todos os alagoanos, de vocês e de tudo quanto eu amei. Que lindo, doutor Milton Enio. Que o senhor tenha vida longa, tem a contribuir demais, né? Não só para a medicina, mas para esse contato humano que o senhor dispensa a todas as pessoas com as quais tem a oportunidade de exercê-lo. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Eu sempre digo, dizem os psicólogos que a felicidade é um momento presente. Hoje é um momento de felicidade para mim, ter sido entrevistada por você com tanto afeto, com tanta gentileza. Viu? Obrigada, doutor Milton Enio. Obrigada também, que eu me sinto da mesma forma, muito gratificada por estar aqui com o senhor. Obrigada. Obrigadíssimo, me disponha sempre. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu, que nos acompanhou nessa entrevista e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.